Oséias e também no período do profeta Miqueias. 3 profetas passaram durante o reinado de Ezequias. Ele combateu tremendamente a idolatria que reinava no povo de Israel. E Ezequias tinha um desejo no coração de restaurar em Israel a verdadeira adoração a Deus. Porque Ezequias não suportava mais ver aquele povo se curvando diante de ídolos, né? Ele mandou destruir aquela serpente de bronze que foi levantada por Moisés lá no deserto, quando o povo pecou, e as serpentes mordiam o povo, e o povo morria por causa disso. Então o que aconteceu? Ele era um homem que lutava pela verdadeira fé, pela aniquilação da idolatria, e pelo erguimento da verdadeira adoração do povo de Deus, do povo de Israel. Assim como também ele restituiu a função dos sacerdotes no templo, que não andava muito bem, dos levitas, enfim, um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro servo de Deus. E nós vemos com isso que ele era um homem que se preocupava em agradar a Deus. Versículo 3, olha o que ele diz em sua defesa quando Isaías disse que ele ia morrer, né? E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então nós estamos vendo aqui, queridos, tratando de uma pessoa que não era um rei qualquer, mas ele está na listagem dos reis de Israel e de Judá, ele está como um dos melhores reis que aquele povo teve. Você vê quando você lê o livro de Reis, né, que conta a história dos reis, aí vem um rei que era bom, o outro que era ruim, vinha 2 ruins, depois um bom, mas Ezequias foi um rei tremendamente usado por Deus para que o povo de Israel fosse restaurado na sua fé e na sua adoração a Deus. Queridos, nós temos hoje um grande desafio. Quando fala assim, põe em ordem a tua casa, será que hoje nós estaríamos prontos para partir para o Senhor, sabendo que a nossa casa está em ordem, que a nossa casa está bem, que os filhos estão bem, que a esposa está bem, que o marido está bem diante do Senhor? É um lar ajustado ou é um lar com sérios problemas, que se perdeu o pai ou a mãe, ou a ordem foi alterada e de repente faleceu um filho? Como é que vai ficar essa casa? Irmãos, Ezequias teve um privilégio que é de poucos, né? De ser avisado de que ele iria partir e que ele tinha tempo para fazer isso, ou seja, para arrumar sua casa. Mas isso não é verdade hoje, querido. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, né? Todos nós não sabemos o momento em que o Senhor vai nos recolher para Ele. Então, qual é a nossa posição? A palavra de Deus está dizendo, Ezequias, põe em ordem a tua casa. Na verdade, ele está dizendo assim, irmão fulano, irmã fulana, põe em ordem a tua casa. Porque assim como eu falei com o rei Ezequias através do profeta Isaías, eu estou falando com você. E pela misericórdia de Deus, por ser Ezequias um homem que caminhava com Deus, que andava com Deus, que servia a Deus, que tinha um coração voltado para Deus, Deus foi misericordioso com ele e concedeu-lhe mais 15 anos, né? Ou seja, ele recebeu aí um prazo maravilhoso, né, para colocar a sua casa em ordem. Queridos, nós temos as nossas causas pessoais, os nossos projetos de vida, mas justamente por isso nós corremos o risco de não cuidar da nossa casa como nós deveríamos estar cuidando. Eu quero nessa noite trazer uma reflexão à igreja sobre o perigo que a gente corre de correr atrás de coisas e esquecer das pessoas, né? De correr atrás de sonhos, que muitas vezes são sonhos que se tornam sonhos pessoais, e nós esquecermos que nós temos uma família, né? Nós achamos que já estamos cuidando na nossa casa quando a gente está fazendo as nossas tarefas diárias, né? Se alguém dizer assim, põe em ordem a tua casa, cuida da... Não, eu estou fazendo isso, eu faço todo dia, eu cuido da minha casa, eu saio de manhã, vou trabalhar, eu vou correr atrás, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça e tal. Queridos, nós somos envolvidos às vezes, por exemplo, o esposo, né?
Ele acha que trabalhar e adquirir sustento para a família é cuidar da casa. Pronto, já estou cuidando. Olha, eu estou trabalhando e muito, né? Eu estou me esforçando e muito para ter o sustento da minha família. Afinal de contas, esse é o papel do marido. Ele é o provedor, ele é o que sustenta a casa. Irmãos, muitos maridos, muitos esposos, muitos pais estão resumindo o seu cuidado, a sua família, apenas ao ganhar de recursos, compra de bens e suprimento de necessidades materiais. E isso não basta, irmãos. Isso não arruma a nossa casa. É necessário? É. Mas Jesus disse que, acima disso, nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E essas coisas que a gente trabalha o dia inteiro para conseguir, elas serão acrescentadas. Tá? A esposa, por exemplo, ela acha que ao cumprir as tarefas e obrigações de esposa e de mãe, né, ela está cuidando da sua casa. Né? Tem aquelas irmãs, por exemplo, que não trabalham fora. Então, ela cuida do lar, ela cuida dos filhos. E tem gente que acha que isso aí é pouco. Né? Só não acha o dia que o marido faz uma inversão. Né? Sabe que, às vezes, a gente faz uns congressos de mulheres, né? E a gente desafia os maridos a ficar em casa cuidando das crianças, enquanto as mulheres vão lá para o seu congresso. Irmãos, nesse dia é bom demais. Se eu fosse você, mulher, eu não perdia um congresso, só para deixar o marido com os filhos em casa um dia. Sabe por quê, querido? Porque ele passa a valorizar o seu trabalho. Né? Quando você volta ao cair do dia, né, já quase anoitecendo, ele te recebe dizendo: ah, querida, você não sabe como eu queria que você voltasse, né? Porque as crianças quase me mataram. Pois é o que ela passa todo dia. Acontece que quando a gente faz o nosso trabalho, queridos, Ezequias era um bom rei. Ele estava fazendo o seu trabalho de rei. Ele era um homem cuidadoso, era um homem zeloso daquilo que foi colocado nas suas mãos. Mas, no entanto, ele recebeu de Isaías, o profeta, uma ordem: Ezequias, põe em ordem a tua casa. Se ele recebeu essa ordem, é porque tinha coisas na casa de Ezequias, do grande rei Ezequias, que não estava bem. Queridos, nós não podemos restringir aquilo que Deus quer fazer na nossa família, apenas as tarefas diárias que a gente cumpre todos os dias. O levantar, o fazer, o cuidar, o trabalhar, o ganhar, o exercer, faz parte da nossa vida, mas existem hoje algumas necessidades que estão sendo negligenciadas. Muitos homens e mulheres têm descoberto da forma mais difícil e desesperadora que uma família precisa muito mais do que apenas dinheiro e de bens materiais. Pessoas que às vezes trabalham uma vida inteira para descobrir que um filho cometeu suicídio na adolescência ou na juventude. Pessoas que trabalham uma vida inteira para descobrir que os filhos estavam debaixo do mesmo teto, mas não estavam mais no coração dos seus pais. Não traziam mais no coração a presença dos seus pais. Casais que trabalham uma vida inteira para descobrir que os seus filhos foram adotados pelo traficante de drogas. Casais que trabalham uma vida inteira para descobrir, depois de anos de convivência, que a única coisa que eles têm agora é um punhado de bens a partilhar depois do seu divórcio. Casais que trabalham uma vida inteira e a esposa descobre que o marido não amava, ou o marido descobre que a esposa não amava. E aí ele fica pensando: meu Deus, para que eu trabalhei tanto? A esposa talvez pense: por que eu me dediquei tanto? Queridos, nós estamos vivendo um tempo que a prioridade, igreja, presta atenção nisso, a prioridade é a gente colocar em ordem a nossa casa. Trabalhar é necessário. Correr atrás, né, do suprimento de necessidades físicas, materiais, faz parte desse processo. Mas existem algumas necessidades, como emocionais e espirituais, que estão sendo negligenciadas. Nós achamos, querido, que nós somos bons cristãos porque nós cumprimos algumas rotinas diárias e semanais.
Isso é muito perigoso, né? Eu sou um bom cristão, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu faço até algumas orações, eu procuro cumprir com as minhas obrigações. Queridos, isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque assim como também viviam os escribas e fariseus, eles foram severamente reprovados por Jesus. Queridos, eles se achavam assim, religiosos de primeira grandeza. Eles se achavam os melhores religiosos, né? Como parafraseando um cantor, né, do meio gospel aí, que disse algum tempo atrás que ele ia deixar a música gospel porque ele se achava acima da média, né? E parece que agora ele está arrependido e está voltando, né? Alguma coisa aconteceu lá com ele. Mas eu vejo hoje alguns cristãos que se acham acima da média, né? E com isso começam a não perceber o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Os filhos não estão bem e os pais não estão percebendo. A esposa está entristecida, o marido não liga para isso. O marido já não tem mais vontade de voltar para casa e a esposa parece não perceber. E o que nós começamos a ver hoje, queridos, é o resultado de lares que não estão em ordem, lares desordenados. E quando se vai dar por conta, às vezes não tem mais tempo. Ezequias foi avisado: olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque a enfermidade que você tem é para a morte. Você vai morrer por causa dessa enfermidade. Na verdade, isso não veio nem acontecer, mas ele recebeu o aviso. Irmãos, nessa noite, através da palavra que você está recebendo de Deus para o teu coração, está vindo um aviso para a sua vida: põe em ordem a tua casa, porque você corre o risco de morrer. Esse risco tem 2 significados. Nós podemos morrer fisicamente, ninguém sabe a hora, né? Mas também podemos estar morrendo espiritualmente e não estarmos percebendo que isso está acontecendo. Povo de Deus, eu tenho ficado assim, às vezes surpreso. Irmãos, sabe que quando você diz assim, olha, nada mais me surpreende, porque eu já vi de tudo, e de repente surge uma coisa nova que diz assim, olha, eu pensei que eu tinha visto tudo, ouvido tudo, mas isso agora superou. E parece que cada dia, querido, os recordes do absurdo estão sendo quebrados. Todos os dias a gente vê um fato novo que estarrece a gente, ao ponto de dizer, meu Deus, aonde esse mundo vai parar? O que os nossos filhos vão ver, o que os nossos netos vão ver, se Jesus não voltar antes disso? E eu pergunto, diante desse quadro, como está a nossa casa? Muitas vezes, querido, nós estamos, pecando contra a nossa família, e nós nem percebemos que estamos fazendo isso. Estamos pecando contra a nossa família. O marido, às vezes, ele está pecando contra a sua esposa, não percebe. A esposa faz isso em relação ao marido, os filhos, os pais, irmãos. É mais do que tempo da igreja se conscientizar. Se você ainda não se deu por conta, eu quero te avisar. Os tempos difíceis chegaram. Não é porque o Brasil está em crise, não, queridos. Não é por isso, não. Porque crise vem, crise vai. Mas eu estou falando, é mais do que isso. Eu estou dizendo que os tempos difíceis que a Bíblia nos fala, e que Jesus falou, e que foi relatado por Mateus, esses tempos chegaram, querido. O tempo que a Bíblia diz que se não fosse abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos, por causa dos Ezequias, por causa dos Paulos, por causa das Marias, por causa daqueles homens e mulheres de Deus que amam a Deus, esse tempo será abreviado. Mas a ordem de Deus para toda a família de Deus é: põe em ordem a sua casa. E o que a gente está esperando para fazer isso, querido? Muitas vezes, querido, nós estamos pregando o evangelho aos de fora e esquecendo de levar os nossos filhos a Cristo. Atenção aos crentes de plantão que têm filhos na idade de pré-adolescência e adolescência. Eu quero dizer a você que os seus filhos não são crentes porque você é crente. Eu quero te anunciar e dizer para você, lembrar para você que Deus não tem netos, Ele só tem filhos.
Seus filhos precisam se transformar em verdadeiros filhos de Deus. E quem vai fazer isso? Graças a Deus, é o pastor, ele tem que se virar com isso. Graças a Deus, é o diácono, é o ministério de adolescentes na igreja que vai ter que se virar. Irmãos, eles estão fazendo o seu trabalho. Mas eu quero dizer a cada pai e a cada mãe aqui, que se hoje, queridos, há muitos lares que estão ruindo por estarem totalmente desorganizados, isso não é culpa da igreja, isso não é culpa do vizinho, isso não é culpa da internet. Que coisa terrível a internet. Não, queridos, isso é culpa dos pais. O esposo e pai que não cumpre a sua função sacerdotal e de liderança, faz com que uma casa fique desorganizada. Eu tenho visto hoje pais, homens, atenção homens, estou falando com os homens agora, que estão passando para a esposa a função sacerdotal do lar. Querido, essa função é sua, tá? A Bíblia diz que é sua. Você é o sacerdote do lar, você é o cabeça do lar. Eu vi um tempo atrás, de um marido, vivendo algumas dificuldades no seu relacionamento com a esposa e com filhos. Ele disse para mim: bispo, durante muito tempo eu deixei de ser o sacerdote da minha casa, mas ainda em tempo eu estou entendendo que Deus está me chamando para tomar isso de volta, e eu vou fazer isso a partir de agora. Eu disse para ele: amém, meu irmão, faça, porque se você não fizer, o vizinho não pode fazer por você. Se você não fizer, a igreja não pode fazer isso por você. Há homens hoje que estão deixando a igreja cuidar, a escola cuidar, a esposa cuidar, a babá cuidar, a babá eletrônica, que é a televisão, e agora a internet, cuidar. Irmãos, nós estamos vivendo hoje debaixo de uma situação de lares que não são funcionais, são disfuncionais. Eu vou falar um pouco sobre isso. A esposa, às vezes, tenta suprir esta necessidade, mas ela acaba não cumprindo também a parte dela. Ou seja, sabe aquela esposa que o marido não é o sacerdote, então ela pega a função dele para si? Ela acaba não cumprindo a do marido e também não consegue cumprir a dela, porque a função da esposa não é ser sacerdotisa do lar, é ser auxiliadora. E quando você pega alguém que Deus preparou para auxiliar e bota essa pessoa para governar, normalmente não dá certo. Hoje, queridos, o número de lares no Brasil que são governados por mulheres é assustador. Tanto das mulheres que se separaram de seus maridos e hoje se tornaram sozinhas, e estão cuidando dos seus filhos sozinhas, ou seja, não tem mais a presença paterna, masculina dentro de casa, e isso gera problemas terríveis com os filhos. E quem está debaixo desse problema sabe o que eu estou falando, Às vezes eu converso com irmãs que estão vivendo esse drama e dizem: olha, bispo, é complicado ser homem e mulher ao mesmo tempo. É complicado ser mãe e pai ao mesmo tempo. Eu sinto a falta de uma voz masculina dentro da nossa casa para dizer aos nossos filhos sobre limites e tudo mais. Eu falo isso, mas a minha voz não é tão forte. E há mulheres hoje vivendo essa situação. E sabe o que acontece? A mulher, quando executa uma tarefa que não é dela, muitas vezes uma dupla jornada, fora e dentro de casa, essa mulher fica emocionalmente abalada, emocionalmente frágil. E os filhos percebem, Assim como aquele animal, que vem feroz para atacar, ele percebe que a pessoa que está sendo atacada está com medo, e aquilo fortalece o animal para que ele faça o que ele quer fazer. A mesma coisa é a mulher quando fragilizada. O inimigo percebe isso e ele acaba fazendo o que ele quer fazer. Muitos lares no Brasil hoje existe uma disfuncionalidade, porque a mulher está cumprindo o papel de homem e mulher, de pai e de mãe, de esposo e de esposa. Eu digo para você, querido, que isso não é um lar que está em ordem. Os filhos se sentem perdidos e chegam à idade adulta sem nunca ter experimentado um lar funcional, sem nunca ter experimentado o que é ser um filho numa casa onde as coisas estão em ordem.
E sabe o que acontece? Esse filho e essa filha, que agora cresceu e é um jovem, começa a namorar e se prepara para o casamento. E que casamento ele vai ter se ele veio de um lar disfuncional? Como que essa mulher, criada num lar disfuncional, vai ser uma boa esposa, uma boa mãe? Como esse rapaz, que agora se torna um homem e forma uma família com outra mulher, vai se tornar um bom pai, um bom esposo, se ele também não recebeu isso? Irmãos, nós estamos vendo hoje, claramente, nitidamente, quando a gente convive então com as gerações, a nossa igreja fez agora 22 anos, né? Então, ao longo desses 22 anos, as crianças cresceram, as crianças casaram, né? E as crianças estão tendo filhos. Nós estamos aqui na segunda geração da igreja. E a gente percebe nitidamente que os acertos dos pais, eles se repetem na vida dos filhos. Mas, por tristeza, os erros também. Muitas vezes a insegurança passada da criança se transforma no problema vivido amanhã por um homem e por uma mulher casados. A gente tem realizado aqui na igreja o curso de noivos, né? E nós temos tentado ajudar casais que chegam ao momento do casamento e têm ainda situações não resolvidas. Nós estamos incentivando a, antes de se casarem, fazerem uma faxina no seu próprio coração, para que o rapaz não leve para dentro do casamento aquilo que de errado ele viveu dentro da sua casa paterna, para que a moça também não faça isso. Temos incentivado os casais que têm problemas, inclusive a moça ou o rapaz, que tem problemas de falta de perdão com os pais, e nós dizemos para ele: como é que vocês vão constituir um lar abençoado por Deus, se vocês saem debaixo da casa dos pais de vocês com problemas? Esses problemas precisam ser resolvidos. E muitas vezes com problemas com pais que são cristãos, que são servos de Deus, e muitas vezes membros da mesma igreja. O curso de noivos hoje, queridos, ele tem sido uma bênção na vida dessa igreja. E nós temos ajudado até casais de outras igrejas, onde não há esse curso, os pastores liberam, né, esses casais para virem fazer o curso aqui, porque nós entendemos que é uma oportunidade de pôr em ordem as coisas. Antes que essa moça saia desse lar, antes que esse rapaz saia, como diz a palavra de Deus, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Antes que isso aconteça, esses problemas precisam ser resolvidos. Inclusive, de um tempo para cá, nós incluímos no curso de noivos uma palestra sobre libertação, né? E nós estamos vendo como isso é bom, como isso é importante. Porque ali naquele momento, quando os jovens começam a falar, a gente percebe que a coisa é séria. A gente percebe que tinham coisas não resolvidas. E detalhe, tem rapazes e moças hoje que saem da casa dos seus pais precocemente, porque estão fugindo de casa. Fugindo de casa para o casamento. Estão tentando sair da casa dos seus pais, não no tempo certo, não pelo motivo certo, mas estão saindo para evitar o convívio com os pais, porque já não suportam mais. Aí eu pergunto: como ficará esse lar? Como é que fica essa ordem que Deus deu a Isaías? Aliás, Deus deu a Ezequias através do profeta Isaías: põe em ordem a tua casa. Qual é a ordem que um casal que vai começar uma vida a dois terá dentro da sua casa, se eles saíram da casa dos pais pela porta dos fundos? Há um sem número hoje de jovens que estão se juntando, não estão casando. A gente vai ficar até onde der. Ah, eu gostei dele, eu gostei dela. Está aí, a gente tem muita coisa a ver, vamos viver junto. Eu já expliquei isso aqui, né? E muitas vezes o pai e a mãe não têm condição de dizer ao filho ou à filha para não fazer isso, porque eles também fizeram. Por isso eu tenho incentivado os casais, né, que têm filhos, regularizem a sua situação conjugal, porque um dia você pode ter que falar isso para o seu filho, para a sua filha. Um dia você pode ter que dizer como pai, como mãe: filho, filha, não faça assim, porque isso não é bom. E o filho vai dizer: mas você também fez, mãe, você também fez, pai. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem. Por isso Jesus nos alertou quando ele disse:
sem mim nada podeis fazer. Talvez você diga assim: bispo, eu estou tentando colocar minha casa em ordem, mas eu não estou conseguindo, porque eu percebo que isso é uma tarefa que não dá para fazer sozinho. Realmente, é uma tarefa que o esposo tem que fazer, que a esposa tem que fazer, né? Os pais têm que fazer, mas sem Jesus você não vai conseguir fazer essa tarefa, porque nós não damos conta de fazer isso sem Jesus, não tem como fazer. Em João, Evangelho de João, capítulo 15, se você abrir comigo, por favor, abre João 15, e vamos ler do 1 ao 5 de João 15. Do 1 ao 5 do capítulo 15 do Evangelho de João. Olha o que Jesus está dizendo e João relatou nesse Evangelho. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, o quê? Nada podeis fazer. Você sabe o que eu tenho percebido hoje, irmãos? Eu tenho percebido pessoas que querem dar frutos. Homens que querem ser bons pais e querem ser bom esposo. Eu tenho percebido mulheres que estão tentando acertar no alvo. Quer ser uma boa esposa, quer ser uma boa mãe para os seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, essas duas pessoas, tanto os pais e mães, como o esposo e esposa, querem fazer isso sozinho, com boa vontade, com força de vontade, com preparo humano. Não, eu vou fazer um curso para ser um bom pai, eu vou fazer um curso para ser uma boa mãe. Não tem esse curso, irmãos. Se nós estamos ligados à videira, que é Cristo, nós recebemos a seiva dessa videira. E quem recebe a seiva dessa videira, vai dar bons frutos. E Jesus disse: vocês não vão conseguir, porque sem mim, nada vocês podem fazer. O que eu quero dizer nessa noite é que é para a gente pôr a nossa casa em ordem, não basta a gente ser apenas um bom religioso. Não basta apenas você ter um conceito teológico a respeito de Deus. Eu acho que Deus é isso, Deus é aquilo, porque a teologia diz isso, porque a teologia diz aquilo. Queridos, a teologia pode dizer muita coisa e ser bênção para nós. Mas se nós não estivermos ligados ao tronco, que é a videira, nós não vamos produzir nada. A igreja hoje está perdendo o que tem de melhor na videira. A seiva do Evangelho, a seiva da palavra de Deus. Hoje nós temos muitos videntes, nós temos muitos teólogos. Uns falam de teoria e outros falam de axiologismos. Mas o que Deus quer não é nenhuma coisa e nem outra. Deus não está preocupado se alguém tem conhecimento teológico profundo. Deus não está preocupado se alguém tem experiências humanas com Ele. O que Deus quer mesmo é que nós entendamos que Ele quer ser tudo em nós, na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida cotidiana. Não dá mais, irmãos, para a gente conceber que nós somos cristãos porque a gente veste uma roupinha bonita para ver Deus na igreja. Não dá mais para a gente viver de um evangelho que não funciona na segunda-feira, que só funciona no domingo, quando a gente está na igreja. É o momento do povo de Deus entender que os nossos filhos estão sendo caçados com rede. Não só pelas redes sociais, né, mas também pelas redes do inimigo. Não dá mais, queridos, para a gente achar que o nosso casamento vai durar enquanto dura o interesse sexual do marido pela esposa e da esposa pelo marido. Porque um dia esse interesse pode ser interrompido por um outro mais forte ou mais atraente.
E o que a gente tem percebido é isso. São maridos que depois de anos de casado, a gente fica surpreso, meu Deus, tem 20 e tantos anos de casado e vai se separar? Sim, e está aí com uma menininha que tem idade para ser a filha dele. E muitas vezes a mulher também fazendo isso. Irmãos, o que é isso? Ah, mas ele está fazendo isso porque ele não conhece a Deus. Não, querido, eu tenho visto homens de Deus entrando por esse caminho. E quando fazem isso, desorganizam a sua casa. Irmãos, nós temos atendido hoje, tanto maridos quanto esposas, emocionalmente abalados, destruídos, porque não suportam mais a ideia de que o seu casamento acabou. Mas isso, como é que isso aconteceu? Isso não foi numa manhã. Isso não foi numa noite que foi dormir e acordou assim. É um processo. E Deus está dizendo para nós hoje aqui, marido, atenção marido, esposa, irmã, mulher de Deus, põe em ordem a tua casa. E Jesus está dizendo, só tem um jeito. Sem mim vocês não vão conseguir. Como os ramos de Deus, queridos, nós precisamos estar ligados na videira, que é Cristo. Cristo é a videira. Nós precisamos uns dos outros como o corpo de Cristo. Eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso do sacrifício de Jesus por mim, mas preciso também estar ligado ao meu irmão, que é o corpo de Cristo, interagindo com ele, sendo bênção para ele e sendo abençoado por ele. Nós temos convidado os homens da igreja a participarem do ministério de homens dessa igreja. Homens que se reuniram para dizer assim, me ajuda que eu te ajudo. Homens que estão se reunindo para falar das suas lutas, das suas dificuldades, das suas necessidades e orar uns pelos outros. Aconselhar uns aos outros. Quando alguém chega para o ministério de homens e vem com a sua mente toda confusa, o casamento todo desarrumado, aqueles homens que estão ali em discipulado, em amor, em carinho, em acompanhamento, em oração, ajuda mútua, estão ajudando esses homens a caminharem. Isso é o corpo de Cristo em ação. É por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, precisamos do Senhor diretamente agindo no nosso coração e precisamos uns dos outros, porque muitas vezes Deus usa alguém para falar conosco. Da mesma maneira, o Ministério de Mulheres, né, que também tem feito um trabalho de aconselhamento, de ajuda mútua, de apoio. E eu fico, alegre quando eu vejo pessoas apoiando pessoas, pessoas ajudando pessoas, quando eu percebo que a seiva de Jesus está fluindo através da vida de uns para com os outros. Isso é corpo de Cristo, isso é igreja. Mas eu percebo que há pessoas que parecem que estão alheias. Eu estou aqui, mas não estou aqui. Eu estou aqui, mas não quero me envolver. Eu estou aqui, mas quero ficar de longe. Eu estou aqui, mas não conta comigo. São esses os que estão naufragando. São esses os que estão morrendo. São esses cujos lares não estão arrumados, não estão em ordem. Mas quando a gente começa a entender o processo de Deus, a gente percebe que, irmãos, como maridos e esposas, como pais e filhos, nós precisamos desesperadamente de Jesus na nossa vida. E precisamos uns dos outros. Senão não haveria motivo para a gente estar aqui hoje, irmãos. Cada um estaria em casa lendo a sua Bíblia, orando e ponto. Mas tem momentos que você precisa de alguém que fale. Isaías entra lá, fala com Ezequias, olha, põe em ordem a tua casa, porque você está enfermo e você vai morrer por causa dessa enfermidade. Isaías era um profeta, homem de Deus, homem tremendo, homem tremendamente usado por Deus. Aí vai Ezequias e chora. Volta o seu rosto para a parede e faz uma oração que vai lá no trono de Deus e, toca no coração de Deus. Aí como é que vai ser? Deus falou. Irmãos, você sabe o que eu fico pensando? Que Deus tremendo é esse?
que num momento, pela sua palavra, ele cria o universo todo. Pela sua palavra, ele diz, haja luz, e a luz acontece. Ele começa a definir a terra seca, os mares, os animais, os peixes, o firmamento, as estrelas, os planetas, as galáxias. E num outro momento ele diz ao seu profeta, volta lá e diz a Ezequias que eu ouvi a sua oração e que eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Irmãos, tem hora que quando eu leio, sabe, a Bíblia, eu fico assim, meu Deus, um Deus tão grande, um Deus tão, sabe, maravilhoso, um Deus tão eterno, um Deus tremendo, mas ao mesmo tempo que se preocupa com a oração de um homem. E que faz com que o seu profeta volte lá e diga para ele, olha, diz que eu vou ouvir, eu vi, e eu vou dar a ele, mas Isaías disse, Senhor, eu sei que tu vais resolver o problema do teu servo Ezequias, eu estou feliz porque tu estás concedendo a ele mais 15 anos, mas eu quero dizer que agora quem está no problema sou eu, porque que profeta maluco é esse que entra e declara que o rei vai morrer e minutos depois volta dizendo que não vai mais morrer? Senhor, tudo bem, o problema dele está resolvido, e o meu? O seu, Isaías, eu também vou resolver, porque eu sou esse Deus tremendo e maravilhoso, mas também amo você. Eu não quero que você fique mal para eu ficar bem. Eu não quero que você fique mal para Ezequias ficar bem. Diz a ele que ele pode pedir um sinal, que eu vou dar para ele. E deu 2 sinais para ele escolher. É lógico, ele escolheu o mais difícil, né? Que o sol retrocedesse 15 graus. Irmãos, um dia que você tiver uma oportunidade de conversar com alguém que entende de física e de ciência, pergunta para ele o que é necessário acontecer para que o sol retroceda 15 graus. Irmãos, o sol é a maior estrela do nosso sistema, por isso se chama sistema solar. Para que o sol retroceda 15 graus, algo que é muito maior e muitas vezes maior do que a Terra, voltou, andou para trás. A energia necessária para isso acontecer, irmãos, você imagina que a energia necessária para que uma carreta saia do lugar com 35 toneladas, você vai precisar de muita força para mover uma carreta com 35 toneladas. Você já imaginou um sol? Pois para esse Deus bastou apenas uma palavra, e o sol retrocedeu. Agora, por que Deus fez tudo isso? Apenas para salvar a vida de Ezequias? Apenas para que Isaías não ficasse mal com seu rei? Não, querido. Ele fez isso porque ele amava esses 2 homens como ele ama a mim e a você. E ele mandou um recado para nós: põe em ordem a tua casa. Se hoje fosse o último dia para você conviver nessa terra com a sua família, o que você teria feito na semana passada, se você soubesse disso? Ah, bispo, eu teria reunido a minha família e falado muitas coisas que eu precisava falar. Olha, eu teria reunido os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, e teria aberto meu coração a respeito de uma série de coisas que não estão bem lá em casa, porque eu não queria partir desse mundo sem resolver isso. Pois é. E a gente vai adiando essas coisas. A gente vai deixando para depois. Depois eu falo, depois eu vejo, depois Deus dá um jeito nisso. E não é isso que vai acontecer. É que a qualquer momento a gente pode não estar mais aqui e a nossa casa está uma desordem. O suprimento, querido, das necessidades como pessoas e como família,
depende dessa ligação que a gente está na videira. Como é que está a sua ligação com Deus? Como é que você vai organizar a tua casa se a tua ligação com Deus não vai bem? Eu vou ser rápido, porque a gente está com horário avançado. Certa vez Jesus encontrou com uma mulher na beira do poço de Jacó. O poço que Jacó cavou. E era por volta de meio-dia, e ninguém tinha ido para a água no poço nessa hora, porque essa hora o sol estava pino. Os discípulos de Jesus foram para a cidade comprar comida, e Jesus foi sozinho para o poço. Chegou lá e encontrou uma mulher samaritana. E Jesus pediu para a mulher: você me dá um pouco d'água? Quando ela percebeu que estava falando com um judeu, ela ficou apavorada, porque judeu, homem judeu, jamais dirigiria a palavra a uma mulher samaritana, e muito menos lhe pediria água. Aquilo espantou aquela mulher. E Jesus disse: olha, se você beber da água que eu tenho para dar a você, tu me pedirias e eu te daria da água da vida. E ela disse: como que água é essa? Tu não tem nem com quem tirar, tu não tem vasilha. Mulher, a água que eu estou te falando não é essa. Se você beber da água que eu tenho para te dar, do seu interior vão fluir rios de água viva. Aquela mulher continua surpresa, porque ela não entende por que um judeu está pedindo água para ela, e aquele cara estava meio doido, porque ele estava dizendo que ia tirar uma água que ele não tinha vasilha para tirar. Jesus interrompe aquela conversa e diz para aquela mulher: mulher, onde está o teu marido? Irmão, tocou na ferida. Tocou na ferida. Realmente, ela não tinha marido. E esse marido que agora ela tinha, não era dela. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade, porque ela tinha dito que não tinha marido. E Jesus disse: realmente, tu não tem. Tu já teve 5, e esse que agora que é teu marido, não é teu marido. Era marido de outra, irmãos. Era um amante que ela tinha. Mas aquela mulher, não entendendo ainda o que Jesus tinha para falar, disse assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Ou seja, aquela mulher era religiosa. Ela era de Samaria, mas ela adorava a Deus no Monte Gerizim. Mas os judeus diziam que não era no Monte Gerizim, era lá em Jerusalém, no templo. Aquela coisa de religião, a minha é melhor do que a sua. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A mulher estava preocupada com religião, com dogma, com doutrina, com visão humana a respeito de Deus. E Jesus estava dizendo: o mais importante não é em Jerusalém, o mais importante não é aqui, não é isso, mulher. É que você adore a Deus em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque a tua casa está uma desordem. Você é religiosa, mas você já teve 5 maridos, o que tem agora não é teu, é de outra mulher. Eu fico pensando, irmãos, a sociedade que a gente vive hoje, que confusão que está. Fulano que era casado com Beltrano, que separou de Ciclano, que agora vive com Bertrano, que tem um filho com fulano, mas não é de fulano, é de Ciclano, do outro que ela conviveu, que ele conviveu. Irmãos, as crianças estão ficando doidas, não sabem mais de quem é pai, de quem é filho. E isso está acontecendo no meio de gente que se diz crente. O texto que vem logo a seguir, ali de João, capítulo 4, no versículo 19, Jesus fala sobre isso. Mulher, vocês estão preocupados que onde é que vocês vão adorar? Eu estou preocupado em dizer que você tenha vida, e que você beba da água que eu tenho para te dar, e que você se torne uma verdadeira adoradora do Pai, em espírito e em verdade. Ela não foi capaz, querido, de reconhecer que Jesus falava com ela.
No versículo 25 diz assim, do capítulo 4 de João: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Mulher, esse Messias sou eu. E eu quero dizer nessa noite, querido, que Jesus está aqui, está falando com você. Põe em ordem a tua casa. Como estão os seus filhos? Como está o teu casamento? Como está o teu coração em relação ao teu cônjuge? Há maridos hoje que suportam a esposa que suporta o marido, e os dois vão para a igreja com a Bíblia na mão. E Deus está dizendo: põe em ordem a tua casa. Me adorem em espírito e em verdade, porque é isso que eu quero de vocês, e é isso que vai abençoar as suas vidas. É isso que nós precisamos. O resto é cosmética. A gente tem hoje tanta propaganda da bênção, né, querido, do milagre. O verdadeiro milagre é Jesus dentro da nossa casa. Esse é que é o milagre. As outras coisas, um dia tudo vai passar. Mas quando Jesus está dentro de uma casa, aquela família inteira vai para a eternidade com Ele. Isso não vai passar. Isso é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Eu quero nessa noite orar com você, que sente que alguma coisa não está bem dentro da tua casa. E você diz: mas bispo, eu já tentei, não sei por onde eu começo a resolver isso. Então pede ajuda para Jesus. Jesus, me ajuda. Eu reconheço que eu não consigo dar conta disso sozinho ou sozinha. Eu preciso de que tu me ajudes. Eu preciso colocar em ordem a minha casa. E eu vou começar pela minha vida. E eu tenho certeza que se isso começar pela minha vida, vai abençoar toda a minha família.